Tá pronto para mais dicas para arrasar no Enem? Eu sou Gui Marques e hoje nós vamos ver mais 5 questões do Enem 2023. Questões 151 a 155. Vamos dar uma olhada no primeiro enunciado? O primeiro enunciado diz o seguinte: em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas de capacidade, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. Então, 10 salas para 10 crianças cada sala. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. Então, aqueles que não forem sorteados vão para uma lista de espera. No ano passado, vamos já grifar isso, no ano passado, a lista de espera teve 400 nomes. E neste ano, esse número cresceu 10%. Antes de continuar, vamos escrever isso. Olha só, no ano passado, a lista de espera tinha 400 nomes. Então, tinha 400 crianças esperando para estudar. Esse ano, a situação piorou. A lista de espera teve um aumento de 10%. Gente, vamos calcular rapidamente os percentuais, porque você vai precisar disso no teu Enem, né? Então, olha só, 10% não é 1/10, quer dizer, é só pegar o 100% e dividir por 10? Então, quanto é 10% de 400? 400 dividido por 10 é só você cortar um zero. Então, eu posso dizer que a lista aumentou, cresceu 10%, ela aumentou em 40. O que é esse 40 aqui mesmo? É 10% de 400. Concorda comigo? Então, para você calcular 10%, tira um zero. Ou, para calcular 10%, divida por 10. Tudo bem? Então, a lista de espera que era de 400, subiu 40, que é 10% de 400, ficou 440. Então, sempre que você puder não ficar usando fraçãozinha ou regra de 3 para calcular percentual, você ganha tempo, tá? No próximo ano, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano, então, no próximo ano, terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera esse ano. Então, no próximo ano, a lista de espera terá a mesma, se eles não fizerem nada, né? Eles vão fazer alguma coisinha ali. Terá a mesma quantidade de 440 que teve esse ano. Então, a mesma deste ano. Tudo bem? Agora, decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para reduzir essa lista de espera. Também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes da lista de espera do próximo ano, então esse número aqui que era previsto para ser 440, seja 25% menor do que o desse ano. Então, em vez de subir 10%, a lista de espera agora, ela vai descer 25%. Então, a gente vai ter que fazer menos alguma coisa, que eu não sei quanto é, que vai representar 25% de 440. Então, perceba o seguinte, a gente vai ter que reduzir isso aqui. 440 vai ficar menos alguma coisa, tá? Deixa eu até apagar aqui, essa setinha ficou muito grande. Então, ele vai reduzir aqui, ele vai baixar, ele vai menos alguma coisa, para que esses 440 menos alguma coisa fiquem menores, né? 25% menores do que o 440. Então, pensar o seguinte, ó, mesma coisa, percentual. Se eu quiser calcular 50% de um valor, 50% de 440. Você concorda comigo que 50% é metade de 100%? Portanto, 50% de 440 seria metade de 440 ou 220? E 25%, que é um valor fácil de calcular também em percentual, porque se você calcula a metade, é 50%. A metade da metade, 25% de 440, vai ser a metade, então, de 220, que vai dar 110. Concorda comigo? Então, mais importante para você conseguir fazer uma conta em percentual,
desses inteiros, assim, 10%, 50%, 25%, esses que são mais fáceis, é você tentar fazer de cabeça. 50% quanto é que é? 50% disso, 220. Então, a metade de 50%, 25%, né, vai ser 110. Então, ele vai fazer menos 110. Esse 440 vai ficar menos 110, que vai dar quanto? 330. É o número que ele está esperando para que a lista de espera tenha depois que ele construir as salas novas. Estas salas novas vão ter que atender, então, estas crianças aqui, ó, para poder reduzir a lista de espera que era de 440 para 330. Então, 110 crianças. 110 crianças. Quantas salas? Ó, o número mínimo de salas que deverão ser construídas. Ele não está querendo saber o número de crianças. O número mínimo de salas a serem construídas é o número de salas que abriguem 110 crianças. Portanto, se cada sala atende 10 crianças, então é 110 por 10 crianças em cada sala, que vai dar 11 salas novas. E é isso que ele vai ter que construir. 11 salas novas é o número mínimo de salas que eles vão precisar construir. Tudo bem? Gente, foi essa? Percentual, tá? Percentual 10% é rápido de calcular, 25% é rápido de calcular, 50% é rápido de calcular, e o mais é interpretação de texto mesmo, né? É você conseguir garimpar as informações aqui e entender exatamente o que ele está pedindo, tá bom? Vamos para o próximo enunciado, então? Então, gente, esse próximo exercício é o seguinte. Ele assusta um pouquinho pela figura, mas calma, ele é bem simples, tá? Os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos por pitagóricos, blá, 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 blá. Aí ele mostra esses números 1, 5, 12, 22, 35, 51. E ele quer saber o oitavo desses números. Peraí, ele já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente só tem que descobrir o sétimo e o oitavo, certo? Então, vamos tentar descobrir a lógica de formação e esqueça, nesse caso, não precisa ficar fazendo por PA, por PG, por progressão harmônica, qualquer coisa que você queira pensar para resolver esse exercício. Não, é perceber a lógica e tentar escrever mais 2 números, tá? Você não vai precisar ir lá para o centésimo número, para o duzentésimo número, não. Então vamos lá. Quais são os números para a gente poder entender a lei de formação? Eu tenho 1, eu tenho o 5, o 12, o 22, o 35 e o 51. 1, 5, 12, 22, 35, 51. Beleza. Será que eu consigo descobrir uma lógica na formação desses números aqui, ó? Primeira coisa que me vem à cabeça para a gente tentar descobrir o próximo número, que eu não sei qual é, e o outro número, que é justamente a pergunta dele lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oitavo número pentagonal. Esses números são os números pentagonais. Primeira coisa que me vem à cabeça é a gente tentar descobrir quanto está subindo cada um deles. Não parece que está sendo multiplicado por 2, a diferença entre os termos aqui não é sempre a mesma, então tentar descobrir a lógica, tá? 1 mais quanto que dá 5? Concorda que aqui é mais 4? 5 para chegar no 12 subiu 7. Mais 4 mais 7. 12 para chegar no 22 sobe 10. Concorda? Opa, tá ficando legal, hein? Mais 4, mais 7, mais 10. Tá vendo que cada vez ele soma 3 a mais do que o anterior? Vamos ver se esse aqui, ó, mais 13, que é 3 a mais do que 10, chega no outro? 22 mais 13 realmente dá 35. Então o próximo vai ser mais 16, concorda? 13 mais 3 dá 16, então 35 mais 16 vai dar 51. 3 a mais aqui aumentando vai ficar quanto? Mais 16, então aqui é mais 19, concorda? 51 mais 19 dá 70. E esse mais quanto? Vamos lá. 13, 16, 19, né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, mais 22, concorda? Então, 70 mais 22 vai dar 92. E foi uma das questões mais rápidas que a gente já fez no Enem aqui, ó. É só perceber a lei de formação e depois chegar no resultado. Tá bom? Vamos para o próximo? Então, olha lá. Esse próximo exercício, ele diz assim,
A figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P, essa pessoa aqui, está no ponto mais alto da roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira, e ele está girando para este lado, né? A altura, com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde a pessoa P em relação ao solo, onde ela se encontra, né, vai se alterando. Então, a altura dela em relação ao solo, né, o solo está aqui, ó, tá? Então, a altura dela vai se alterando, a altura vai diminuindo até que ela chega no mínimo e depois ela volta para o máximo e continua girando, tá? O gráfico que melhor representa a variação dessa altura em função do tempo, contado a partir do instante que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta na roda gigante, é. Ele te dá algumas opções de gráfico aqui. Gente, quem conhece um pouquinho de seno, sabe que seno é vertical, é altura em relação ao zero, né? Então, normalmente a gente faz aqui, ó, em relação a esse ponto, o valor do seno, tá? E quando você começa a variar, só que você varia no sentido anti-horário, você tem o gráfico do seno que lembra muito um desses gráficos aqui. Você lembra que a função seno, ela não tem biquinhos, assim, ó. Ela não tem partes retas, assim, não tem bico como nesse daqui. Ela é uma função contínua que sobe e desce com este formato. É praticamente o que você precisa saber para poder resolver esse exercício e a resposta realmente é a letra A. Se você não lembrar imediatamente da função seno, do gráfico da senoide, o gráfico da função seno, você pode começar pensando o seguinte: quando ela está subindo aqui, ó, e depois ela começa a descer, você percebe que não existe uma variação brusca de altura aqui no ponto mais alto? Então, ela não sobe, para e começa a voltar, como seria, por exemplo, nesse caso aqui, ó, com uma paradinha e depois começa a descer. Outra coisa, quando ela chega aqui em cima, não tem uma subida e uma descida imediata, certo? Aqui nesse ponto, ela está praticamente se deslocando na horizontal. Então ela sobe, depois ela fica um tempo lá em cima e começa a descer, sem esses bicos aqui, ó, de subidas e descidas. E uma função de linha reta aqui, ó, você percebe que no começo, né, aqui também tem bico, a gente já poderia eliminar, né? Mas você percebe que aqui no começo ela está descendo, né? A altura dela, ela perde a altura mais devagar, e aqui nesse ponto, quando ela passa por esse ponto aqui, ela está perdendo a altura mais rápido, mesmo estando girando numa velocidade constante, porque aqui ela está praticamente, ela acabou de começar a descer e ela anda quase metade de um quarto de volta aqui, 45 graus, né? Sem descer muito, ó. Tá vendo que ela desceu só esta quantidade. E depois ela desceu bem mais. Então isso quer dizer que ela desce mais rapidamente aqui do que ela desceu nos primeiros 45 graus dessa descida, certo? Se ela descesse a mesma coisa, se ela estivesse na metade da altura, aqui, ó, mais ou menos, né? Na metade desta altura total, aqui, neste ponto do círculo, aí sim ele teria uma descida em linha reta, tá? O gráfico seria uma linha reta. Então, se você lembrar do seno, você já percebe que a curva de um seno é essa curva aqui. Ou você pode pensar que as subidas e descidas são suaves, elas não têm esses biquinhos aqui. Todas as outras têm bico, você já elimina e já fica com a letra A, tá bom? Então essa não tem conta nenhuma para fazer. É perceber que este gráfico é justamente o que está representando a altura dessa cadeira em função do tempo. Certinho? Beleza, vamos para o próximo então. Então olha só esse próximo exercício, gente. Um professor, para promover a aprendizagem dos alunos em estatística e assim por diante, você não vai ler tudo, não. Aí você vai olhar o gráfico, né? Representa, olha só, aqui só tem uma informação importante, que são 10 estudantes. Embora você possa contar os pontinhos aqui, você vai saber que são 10. O gráfico apresenta massa corporal em quilos e altura em metros, obtidas nessa atividade de levantamento de dados aqui. Então, olha só. Você tem aqui esse estudante que tem praticamente 50 quilos e 1,60 m. Você tem esse estudante aqui que tem cento e poucos quilos, não sei quantos exatamente, e 1,75 m, tá? Cada um dos estudantes tem uma determinada massa e uma determinada altura. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos. Ainda bem que eles calcularam para a gente, porque senão a gente teria que ficar garimpando aqui, catando os valores quebradinhos. Ele teria que dar mais precisão nesse gráfico, né? A média é de 80 quilos
Então, vamos marcar aqui os 80 quilos de média. Então, alguns estão abaixo da média, outros acima da média. E 1,65 m. 1,65 m. Aqui está a altura média, né? Então, alguns estão acima da altura média, alguns abaixo da altura média. E esses três aqui estão exatamente com 1,65 m, né? Altura média mesmo. Qual o percentual de estudantes dessa amostra? Percentual, cuidado, com massa corporal abaixo da média e altura acima da média. Então, o que ele está pedindo para a gente aqui, ó? Quantos alunos, ou qual o percentual dos alunos, está com massa corporal abaixo da média? Massa corporal abaixo da média, eu tenho 5, né? E, cuidado, e altura acima da média. Gente, para que ele tenha menos de 80 quilos, para que a massa dele seja abaixo de 80 quilos, que é a média, e a altura estiver acima da média, você concorda que só tem dois aqui, ó, que estão nessa faixa, abaixo de 80 quilos e acima da altura média de 1,65 m? Então, se você tem 2 em, ele falou que eram 10, né? 2 em 10, vamos para aquela nossa simplificada básica aqui, ó. Para simplificar, eu vou multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo. Simplifica, na verdade, porque você vai ter 20 sobre 100. E o que é 20 sobre 100? É 20%. Então, você tem 2 a cada 10. Se você quiser calcular em porcentagem, você pode dizer que isso aqui equivale a 20%, que é 20% aqui, portanto, 20% é a resposta do problema. Certo? Então, essa história de simplificar multiplicando, né? Eu já brinquei com isso em outro vídeo, do Enem mesmo. É importante que você consiga perceber maneiras rápidas de fazer as coisas, né? 2 vezes 10 dá 20, 10 vezes 10 dá 100, então, a cada 100 eu tenho 20, portanto, é 20% dos estudantes, certo? Beleza, gente, vamos para o próximo lá. Então, gente, esse é o último exercício de hoje e é aquele típico exercício do Enem, onde você tem um enunciado grande, cheio de informações e você vai ter que fazer bastante cálculo para sal, tá? É aquele tipo de exercício que você, lendo, você percebe que você vai deixar ele para o final porque ele é muito trabalhoso, tá bom? Vamos lá então. Um pescador tem um custo fixo diário de R$ 900. Opa, custo fixo de 900. Com combustível, iscas, manutenção e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Então, cada quilo de peixe que ele pesca, ele vende por R$ 5. Sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800. Ele quer ter R$ 800 de lucro. Sozinho, ele consegue, ao final de um dia de trabalho, 180 quilos de peixe. Então veja, 180, se ele vende a 5, ele vai ter 900 de valor de venda, mas o custo fixo dele é 900. Então, ele não tem nada de lucro, certo? O que ele falou mesmo, né? O que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Portanto, precisa contratar ajudantes, pagando a cada um 250 por dia de trabalho. Ele está sempre falando em relação a dia, tá? Então você não precisa ficar se preocupando em multiplicar pelo número de dias. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda do peixe, 4% da venda, é repartida igualmente entre os ajudantes. Então, não é 4% para cada ajudante, é 4% é repartida igualmente entre os ajudantes. Quer dizer, ele só vai dar 4% para todos eles, independente do número que for, eles que se dividam, tá? Então, se for um ajudante, ele vai ganhar os 4%. Se for 2 ajudantes, cada um ganha 2%, assim por diante, tá? Considerando o tamanho do seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Isso é importante porque as respostas aqui vão de 1 a 5, tá? Ele sabe que com um ajudante, a pesca diária é de 300 quilos. Então, com um ajudante, a pesca diária é de 300. A partir do segundo ajudante, aumenta-se em 100 quilos a quantidade de peixe pescado por ajudante, ó, aumenta em 100 por ajudante, né? Que a gente vai colocando a mais, em um dia de trabalho. Mesma coisa, um dia, não precisa se preocupar com o dia. A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido, que é de R$ 800, está aqui em cima, né? Ele quer obter um lucro mínimo de R$ 800 por dia, tá bom? Então agora, gente, o que a gente vai fazer é
tentar enxergar o que acontece com ele trabalhando sozinho, depois com um ajudante, com 2, com 3, com 4, com 5, para ver quando é que esse lucro dele vai chegar a passar, né, de R$ 800. O menor lucro que ele aceita é 800. Tudo bem? Então, agora a gente vai tentar enxergar como equacionar tudo isso. A melhor maneira que eu enxergo nesse tipo de questão é você fazer uma tabela, tá? Uma tabela assim, ó. Por exemplo, se você colocar aqui número de ajudantes e você separar aqui para um determinado número de ajudantes, qual vai ser, né? Então ele vai começar aqui, por exemplo, com 0 ajudantes, que é ele trabalhando sozinho. Qual vai ser, por exemplo, a quantidade de peixes em quilos? Eu vou colocar quilogramas de peixe aqui, que ele vai pescar. Depois, o que interessa para a gente também? O quanto ele vai vender esses quilos de peixe, então a venda dele, quanto ele vai ganhar com esses quilos de peixe. Que mais que pode interessar para a gente aqui? O salário que ele vai pagar. A comissão que ele vai pagar para esses funcionários. Eu colocaria também o custo fixo, tá? Para a gente não esquecer de somar esse custo fixo aí nas despesas dele. E aqui a gente pode, por exemplo, calcular o lucro. E a gente vai ver quando é que esse lucro aí vai passar de R$ 800. Tudo bem? Então vamos tentar enxergar em cada situação como é que isso vai evoluindo, tá? Então vamos lá. Se ele tiver 0 ajudantes, você concorda que ele diz ali que ele só consegue, sozinho, ele só consegue pescar 180 quilos de peixe. Que ele vai vender, veja, é vezes 5 aqui, né? Então aqui é 5 vezes 180, ele vai vender por R$ 900, porque ele vende cada quilo de peixe a R$ 5. Ele não vai pagar salário nenhum, ele não vai pagar comissão nenhuma, ele vai ter o custo fixo de 900, e aí a gente pode calcular o lucro dele como sendo quanto que entrou. Entrou, ó, esse aqui, ó, é um valor que entra para ele. Salário, ele vai pagar para os funcionários. Comissão, ele vai pagar, é menos. Custo fixo, ele vai pagar. Então, é o que ele vendeu, menos salário, menos comissão, menos custo fixo, que vai dar o lucro dele. Então, 900, menos 0, menos 0, menos 900, dá 0 de lucro. Tudo bem? Então, agora, vamos tentar enxergar o que acontece quando a gente tem um funcionário, certo? Quando a gente tem um funcionário só, opa, tá difícil, um aqui. Quando a gente tem só um funcionário, vamos ver o que acontece aqui, ó. Quantos quilos de peixe ele vai pescar? Então, ele falou aqui que a partir, ó, com um ajudante, a pesca diária é de 300 quilos de peixe. Ele falou aqui, ó, ele sabe que com um ajudante a pesca é de 300 quilos. Vamos preencher para 2, para 3, para 4 e para 5. Isso aqui não vai tomar muito tempo da gente, ó. A partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se em 100 quilos a quantidade de peixe pescada. Então, se ele pesca com um ajudante, ele pesca 300, com 2 ele vai pescar 400, 100 quilos a mais. Mais um ajudante que ele coloca vai ficar mais 100, vai dar 500. Depois 600. E aqui, 700. Certo? Deixa eu colocar as outras linhas aqui. Vou dar um pausezinho e já fecho com vocês. Olha, então, maravilha da tecnologia, né? Poder dar pause e fechar a tabela aqui. É só para ficar mais organizado, mas claro que você não precisa fazer assim no teu Enem, tá? Então, vamos lá. Se ele pesca 180 quilos, depois 300, depois 400, 500 e assim por diante, por quanto ele vai vender? Lembre que você tem que multiplicar por 5, porque é R$ 5 para cada quilo de peixe. Então, vamos lá. 300 vezes 5 vai dar 1.500. 400 vezes 5 dá 2.000. Aqui vai dar 2.500. 3.000, estou multiplicando por 5, né? E 3.500. Isso é a única coisa que vai entrar de dinheiro para ele, o resto tudo sai, tá? Então vamos lá. O salário que ele paga é de 250 por pessoa, né? Para cada um dos ajudantes, para cada um.
Então, o salário com 0 pessoas é 0, mas o salário com 1 ajudante é 250. A gente não está pensando na comissão ainda, a comissão está na outra, tá? Para 2 ajudantes vai dar 500 total do salário que ele vai pagar. Para 3 é 750. Para 4 é 1.000. E para 5 é 1.250. Né? 250 vezes 5, 1.250. Bom, a comissão que ele vai pagar é de 4% da receita obtida pela venda. Então, independente do número de pessoas, eu vou ter que calcular 4% destes valores de venda aqui. E esse é o total da comissão que ele vai pagar para os funcionários. Então, vamos lá. 4% de 1.500. Eu vou fazer o primeiro aqui, mais devagar, para você enxergar, entender, e depois a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, tá? Olha só, 1.500. Se eu pegar o 1.500 aqui, ó, e eu quiser calcular quanto é 1% de 1.500, é só você dividir por 100, vai dar 15, certo? Mas eu não quero 1%, eu quero 4%. Então basta você tirar 2 zeros aqui, ou dividir por 100, que vai dar 15, e multiplicar por 4, concorda? 1 para 4%, não é 4 vezes maior? Então vai ficar 60. Portanto, se ele tem uma venda de 1.500, olha como é que a gente faz mais rápido. 1% é 15 vezes 4, para ser 4%, é 60. Por isso a gente consegue fazer mais rápido dessa forma assim, ó. Então vamos lá. Quanto é que é 1% de 2.000? É 20. Só que eu não quero 1%, eu quero 4. 20 vezes 4, 80. Depois, 2.500. 1% é 25. 4% é 100. 3.000. 1% é 30. 4 é 120. Aqui você já percebeu que é 60, 80, 100, 120. Aqui é 140, certo? Vou nem ficar calculando dessa forma. Então vamos lá. Custo fixo que ele tem muda? Não, né? Custo fixo continua sendo R$900 em cada um dos casos, porque ele fala que esse custo aí é o custo que ele tem independentemente do número de funcionários. Então o custo fixo é de 900 para cada um. Agora vamos calcular o lucro dele em cada caso. Vamos ver quando é que passa de 800. E aí finalizou o exercício, tá bom? Então vamos lá. Quanto que ele ganha? Vamos colocar o que ele ganha aqui, ó, em azul. Quanto que ele gasta? Ele gasta em laranja tudo isso. Por isso que a gente fez 900 menos a soma aqui, que é 900, deu 0, certo? Então, quanto que ele ganha? 1.500. Quanto que ele gasta? Isso, mais isso, mais isso. Vamos fazendo a conta de menos aqui, ó. 1.500 menos 250 dá 1.250. 1.250 menos 900 vai dar 350. 350 menos 60 dá 290. Certo? Se eu não errei em continha nenhuma, 290, mas é menor do que 800, que ele quer ter um lucro de 800, né? Vamos lá, 2.000 menos 500 vai ficar 1.500. 1.500 menos 900, que é mais fácil de fazer, 1.500 menos 900 dá 600. 600 menos 80, 520. Opa, melhorou. 2.500 menos 900 menos 100 vai dar 1.500. 1.500 menos 750 dá o próprio 750. Tá chegando. Me parece que aqui já vai passar de 800, que é o lucro que ele quer, né? Então vamos lá. 300 menos 1.000 dá 2.000. 300, né? 3.000. 3.000 menos 1.000 dá 2.000. 2.000 menos 900 vai dar 1.100. 1.100 menos 120 dá 980, certo? 980 já é um valor maior do que 800 e, portanto, o número mínimo de funcionários que ele precisa contratar, o número mínimo de ajudantes é 4, e a gente tem a resposta na letra D. Certo, gente? Muito bem, viu? É um exercício que você demora certamente mais de 3 minutos para resolver. Então, você já sabe, dá uma olhada, veja o que você vai ter que fazer de cálculo, nem que você perca aí 1, 2 minutos decidindo, mas decida deixar para o final esse tipo de questão. Questão muito longa. Primeiro garanta o grosso da tua nota. Depois você vai tentar refinar essa nota, aumentando um pouquinho, né? Mas o que você ganha mesmo de ponto é como naquela questão da roda gigante que a gente fez hoje, em questões que são rápidas para você resolver. Aí você vai ganhando rapidamente muitos pontos, tá? Esse daí você sofre muito para ganhar a mesma quantidade de pontos. Então, interessante que você, nesse tipo de questão, pare e pense assim, vale a pena fazer já?
porque se eu precisar, eu posso fazer depois, se der tempo, eu faço essa questão. Não deu tempo? Chuta um valor ali que você acha que vai dar mais ou menos, né? Eu acho que não deve ser um ajudante ou dois, talvez 3, 4 ou 5 e chuta um deles, tá bom? Então, assim que você passa no Enem, né? Talvez você não consiga fazer todas as questões porque é muito corrido, mas você pode escolher quais as questões que você vai fazer e aí você vai ganhar dos outros candidatos que vão ficar perdendo muito tempo nessa, vão perder 4 ou 5 questões lá para frente que eles não vão ter tempo de fazer, certo? Gente, muito bom, valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.